falar sobre bolhas nos pés por causa da corrida. Quem corre provavelmente algum dia já sofreu com elas, mas o que causa bolha nos pés? Como evitar esse problema? Como aliviar a dor das bolhas nos pés? Qual o tratamento para as bolhas nos pés? Vamos lá? O tema bolhas nos pés foi escolhido simplesmente porque eu estou cheia de bolhas no momento. Dia 7 de novembro tivemos a Camelback Mountain Race Praias Selvagens. Foi o retorno das corridas aqui no Rio de Janeiro. E como estava há muito tempo sem participar de uma prova, eu devo ter tido um lapso de memória e acabei fazendo uma bobagem, o que me gerou as bolhas nos pés. Eu simplesmente fui com uma meia de algodão e ela era curta. Olha que tonto, gente, que erro bobo. Enfim, logo no início da corrida tivemos um trecho de areia fofa. O que aconteceu? A meia era curta, a areia entrou nos tênis, molhei os tênis e, consequentemente, os pés com a água do mar. E aí a gente ficou naquela conversa, né? Eu ainda tinha 6 km para correr. Era o pé roçando na meia, com areia, com tudo. Olha que alegria! Ou seja, por um bom tempo eu fiquei com os pés molhados, atritando com areia no tênis e com uma meia nada adequada. O resultado, já dizia o peixinho do Procurando Nemo: bubbles, 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 ou seja, bolhas. E o pior, ela estourou sozinha dentro do tênis antes mesmo que eu pudesse proteger. E no dia seguinte eu ainda tinha um running tour para fazer e como a bolha já estava estourada, precisava mais do que nunca proteger a área contra mais atritos e possíveis infecções. Já eu conto o que eu fiz para evitar os problemas maiores, mas vamos ao papo das bolhas. O que causa bolha nos pés dos corredores? As bolhas aparecem pela pressão ou fricção entre os pés, meias e tênis, ou alguma infecção ou pancada. O organismo entende que existe uma ameaça quando essa fricção começa ou quando a pancada acontece. Com isso, a camada mais superficial da pele, que é a epiderme, ela se descola da segunda, que é a derme, como se fosse assim, e começa a produção de um fluido que se acumula entre essas camadas. O fluido ele é incolor e também ajuda na cicatrização e na diminuição dos impactos. Quando o atrito é muito grande, ele pode levar ao rompimento de vasos sanguíneos, o que gera uma bolha de sangue. Não foi o meu caso dessa vez. Já tive bolha de sangue também, mas não dessa vez. E as bolhas podem aparecer em qualquer lugar. Tudo vai depender do local onde estiver acontecendo o maior atrito. Isso depende de vários fatores, como tipo de meia, tipo de pisada, formato do pé, tipo de calçado, terreno da corrida, deformidades ortopédicas, no caso de joanetes, por exemplo, características individuais da pele, a intensidade do treinamento ou da competição. E aí vem sempre aquela dúvida: estourar ou não estourar as bolhas? O ideal é não estourar, pois as bolhas podem ser portas de entrada para bactérias e outros micro-organismos que podem gerar infecção e piorar a situação. Então, se a bolha for pequena e não incomodar, deixa como está. A pele age como uma cobertura protetora sobre um ambiente estéril. Deixe pequenas bolhas de sangue sem mexer também. No entanto, caso a bolha esteja muito grande e muito dolorida, a drenagem pode ser recomendada. Isso porque a bolha poderia estourar sozinha e arrebentar a pele que faz a proteção, né? O teto da bolha. Mas aí, cuidado ao drenar a bolha. Use sempre uma agulha esterilizada com álcool 70%. Agora, se a bolha for muito grande ou parecer infeccionada, ou seja, com pus, o médico deve ser procurado imediatamente. Também é recomendado procurar o médico se você for diabético e tiver uma bolha no pé. Isso porque o diabetes compromete a circulação, o que retarda a cicatrização e pode causar danos aos nervos. Então, é uma coisa muito séria. Algumas dicas práticas para evitar bolhas nos pés são: use o tênis correto, e isso inclui tamanho e o tipo da pisada. Normalmente a gente deve comprar o tênis de corrida em um número maior que o nosso modelo tradicional do dia a dia, porque os pés eles incham durante a corrida, então eles precisam de um pouco de espaço, né? Caso o tênis fique apertado, o atrito vai ser o quê? Muito maior, e a possibilidade do surgimento de bolhas também aumenta. Já caso o tênis fique largo, o pé ele pode escorregar e ficar roçando em determinadas partes, o que também vai causar bolhas. Então, o tênis correto para o seu tipo de pisada, ele vai diminuir possíveis áreas de sobrecarga. Também tenha cuidado ao amarrar um cadarço. Um cadarço muito apertado pode gerar atrito e também gerar bolhas. Use a meia correta. Ó quem fala.
Devemos sempre ter em mente que a água e o suor eles aumentam o atrito entre os pés e as meias, então é importante que esses agentes sejam dissipados o mais rápido possível, por isso o material da meia não deve reter a umidade, e o algodão retém o suor e a umidade. Já a nossa velha conhecida meia de poliamida não. Dessa forma, quanto maior a porcentagem de poliamida e menor a de algodão na meia, mais proteção contra bolhas o corredor terá. Além disso, é importante observar se há dobras ou costura na meia, evitar esse tipo de coisa que possa causar atrito e dar problema na pele, né? Outra dica, tente não molhar os pés. Em corridas trail, muitas vezes isso é meio impossível. E a gente tem trecho de rio, de poça d'água e etc. Mas quando der, tente optar por um caminho que não tem água. Às vezes dá até para desviar e tem gente que vai bem no meio, porque quer passar pela emoção. Mas pode causar problemas, né? No caso de corridas de asfalto, muitas pessoas jogam água no corpo para aliviar o calor. E claro, a gravidade ajuda a escorrer a água para dentro dos tênis. Então, quando você quiser se refrescar, jogue mais água na cabeça, põe assim para frente, porque aí minimiza a quantidade de água que vai para os seus pés e aí, consequentemente, você vai evitar essa questão das bolhas. Use vaselina ou algum produto para evitar o atrito com a meia. Eu tenho essas 3 indicações, eu uso esses daqui. A vaselina e outros produtos, eles podem e devem ser usados nos pés para evitar o atrito. Caso o tênis possua algum tipo de costura que incomode, também é indicado passar o produto na costura do tênis. Só procure não exagerar na quantidade de produto aplicado para que seus pés não fiquem escorregando dentro deles, ok? Hidrate seus pés. Se pele molhada é ruim, pele seca também, pois fica mais propensa à fricção. Para evitar isso, use um bom creme hidratante para manter a umidade adequada e proteger a função de barreira da pele. Corrija também a sua mecânica de corrida. Às vezes, o atrito produzido entre os pés e o tênis, ele é devido a uma mecânica de corrida errada. Então, para corrigir, um profissional de educação física ou um de fisioterapia, ele pode realizar um trabalho de exercícios de correção e fortalecimento e isso daí vai super ajudar você. Tá beleza, mas agora já era. O que fazer quando as bolhas aparecerem? Bom, como as bolhas possuem diversos graus e formas, elas exigem tratamentos distintos. Como já falamos na parte sobre estourar ou não as bolhas, o ideal é não estourar, caso ela seja pequena, ou nem tenha líquido acumulado dentro dela, porque aí a pele vai funcionar como uma barreira e um curativo natural. Agora, bolhas maiores, elas podem ser furadas com material esterilizado, isso é muito importante, e com a manutenção da pele, não sai arrancando a pele, fura e deixa ela ali. Bolhas maiores ou mais profundas precisam do acompanhamento médico para tratamento sob o risco de agravamento do quadro. Como o tempo médio para a recuperação de uma bolha é de 7 dias, algumas pessoas podem não querer ou não poder esperar, então a questão é minimizar os riscos e aliviar a dor causada pela bolha com curativos para diminuir o atrito durante as corridas. Como eu disse, eu teria um running tour no dia seguinte, então eu aproveitei para usar um hidrocoloide e posso dar o meu depoimento pessoal de que esse recurso foi muito relevante para a proteção da bolha. Dá uma olhadinha aí. No hidrocoloide são curativos compostos por uma camada interna autoadesiva que contém carboximetilcelulose sódica e uma camada externa de filme de poliuretano. Quando entra em contato com o líquido que sai da bolha, há a formação de um gel que promove o desenvolvimento de um meio ambiente úmido, otimizando o processo de cicatrização da bolha e permitindo a troca do curativo sem causar danos ao tecido recém-formado. Além disso, ele protege contra um possível novo atrito. E foi bem isso. Eu consegui correr sem me lembrar que do dia anterior eu estava sentindo altos incômodos por causa da bolha. E para bolhas nos dedos, eu usei um protetor de silicone. Aqui eu tenho exemplos de vários, para várias partes do pé. A função desses equipamentos é justamente evitar o impacto e o atrito com o calçado e além também de absorver o impacto da atividade física, né? Eles funcionam como um amortecedor. E você? Já teve bolhas nos pés por causa da corrida? O que fez para tratar as bolhas? Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, colocar o dedinho assim, ó. E se você ainda não está inscrito ou inscrita no canal, não faz isso não, clica rapidinho aqui embaixo no botão inscrever-se e claro, compartilhe nas suas redes sociais e ajude outras pessoas a também saberem como lidar com as bolhas nos pés. Um super beijo e até a próxima!